Este programa conta com assessoria jurídica de Fogagnolo e Vidal, Sociedade de Advogados de Bebedouro. Estamos começando mais um diálogo comigo, com o Sander Ascencio, e hoje nós temos entrevistados maravilhosos, um papo entre amigos muito descontraído. Então vamos lá, vou fazer do jeito que o seu André Lopes gosta, que ele é cheio de detalhe, viu, Tiagão? Gledson, nós vamos conversar bastante, eles vão ter muita coisa boa para contar, mas vamos fazer direitinho como manda o roteiro. Hoje estamos recebendo em nosso programa Gledson Gustavo Viana. Acertei, Gledson? Certíssimo. Muito bem. Gerente do Instituto Credicitrus, e Tiago Sartori Costa, gerente de inovação da Credicitrus. Esse programa está sendo transmitido ao vivo e também gravado aqui nos estúdios da NP Mídia, no prédio do Novo Lab, em Ribeirão Preto, um local de pura inovação. Aliás, nós vamos falar bastante sobre isso. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, do Diálogo com o Sander Ascencio, da NP Mídia, do Sander Ascencio e também da Caminho Seguro FM 107.9, tá certo? Nessa boa conversa com eles, vamos conhecer um pouco da história e do trabalho de cada um e como a cooperação, o espírito de cooperação tem contribuído substancialmente para o bem comum. Estávamos até falando, antes de iniciar nossa entrevista aqui, falando justamente sobre isso. Tema do nosso diálogo de hoje: inovação também é cooperação. Às vezes o pessoal escuta assim, inovação, né? Inovação, meu Deus, assusta um pouco, inteligência artificial, tal. Calma, pessoal. A coisa não é tão feia do jeito que parece, não. Né? Tudo tem uma conotação, às vezes, negativa, e não é. Então nós vamos aprender bastante com eles também. Esse diálogo é muito interessante. Não deixe de nos acompanhar. Diálogo com Sander Ascencio, seu programa de TV, podcast, que roda nas redes sociais e também no rádio. Vem conosco. Vou ler aqui um pouquinho do currículo de cada um deles. Claro que é uma forma resumida, né? Mas para a gente tomar um norte do papo, do naipe desses meus entrevistados, que também são meus amigos de longa data. Eu queria dizer para você, Tiago, e para você, Gledson, tá fora do roteiro, que eu tenho muita alegria, muita satisfação e sou muito grato pela amizade de vocês e pelo tanto que vocês já me ajudaram na vida. Então, eu desejo que Deus sempre continue guardando e abençoando vocês, a família de vocês e o trabalho de vocês, viu? Nós que agradecemos. A gratidão é algo tremendo, eu fico muito feliz. Recíproca é mais do que verdadeira. Com certeza. Muito obrigado. Então vamos lá, eu vou por ordem alfabética, tá bom, Tiago? Ah, não, pode. Gledson, depois vai pelos mais velhos, né? Gledson Gustavo Viana, ele é formado em Administração de Empresas, MBA em Marketing e MBA em Gestão de Cooperativas de Crédito. Trabalhou em grandes bancos. Há mais de 20 anos atua como gestor na Credicitrus, sendo 17 anos de experiência na área de marketing. Olha com quem que eu estou falando, né? Não pode errar, né, Tiago? De jeito nenhum. E atualmente, nos últimos 4 anos, ele atua como gerente executivo do Instituto Credicitrus, que é uma joia rara que nós temos aqui. Começou em Bebedouro e que já se espalhou aí para o estado, para o nosso Brasil todo, e que, graças ao bom Deus, é gerido pelo Gledson e por toda a sua equipe, aquela equipe maravilhosa, né, Gledson? Tiago Sartori Costa, meu amigo desde infância, né, Tiagão? Não tô tão velho assim, né, Sander? Tiago, nós estamos nos 51. Tá. Não precisa falar, né? Se é 51, 52, 59. 51. Tiago Sartori Costa, ele é gerente de inovação no Cicobi Credicitrus, graduado em processamento de dados, pós-graduado em sistema de informação, com MBA em governança executiva de TI, pela UFLA de Minas Gerais, Universidade Federal de Lavras, e MBA na UFSCar, né? Master in Business, tô falando bem inglês, né? Tá indo. Innovation da UFSCar, na Universidade Federal de São Carlos, aqui no interior de São Paulo. Há 32 anos trabalha com o cooperativismo de crédito, consolidando a sua carreira na área de TI, chegando ao cargo de gerente de TI. E eu sou testemunha disso, porque eu vi tudo isso Trabalhamos acontecer. junto. Tiagão, você é sensacional. O Gledson também. Foi designado, em 2019,
a criar a estruturar a área de inovação, no qual está gerenciando até o momento. Responsável pelo projeto que levou a Credit Citrus para o Silicon Valley, ou seja, o Vale do Silício. Ele esteve lá. Contar essa experiência também, né, Tiagão? Projeto Credit Citrus Innovation Hub, que isso aqui está dentro desse projeto. Isso que você está assistindo, esse local está dentro desse projeto. A participação em vários ecossistemas de inovação e em parceria com o Gladson, tá certo? O projeto de transformação cultural da Credit Citrus em parceria com o Novolab. Nós estivemos recentemente entrevistando o Leandro Palmieri também, que contou tudo como funciona esse ecossistema maravilhoso, né? Na implantação do Hub de Inovação na cidade de Ribeirão Preto, onde estão os estúdios aqui da NP Media, onde está o diálogo, que nós estamos transmitindo daqui. E ele tem uma frase: tenho o desafio e o sonho de transformar o cooperativismo de crédito no modelo de negócio mais inovador do mundo. Sensacional, né? Muita ousadia, né? Obrigado, André, pelo roteiro. Gladson e Tiago, eu passo a palavra a vocês. Eu estava dizendo, pessoal, vou dar uma introdução aqui, que nós precisamos de mais Gladsons, mais Tiagos com esse espírito de cooperação, né? De pensar no bem de uma forma mais ampla, de uma forma mais humana, e é o que eles têm feito a vida toda. Gladson na sua área de atuação, o Tiago também, mas sempre pensando, claro, de uma forma profissional, inovadora, evolutiva, mas sempre pensando em entender de gente. É isso? Perfeito. Quem quer começar primeiro? Então, os mais velhos, então. Bom, começa eu? Pode. Bom, primeiramente, Sander, gostaria de agradecer o convite, né? Você é sempre muito... Uma honra receber vocês aqui. Eu falo assim, o trabalho que você tem feito na comunicação é uma forma aí também de levar o conhecimento para as pessoas, mas de forma bastante tranquila, de forma bastante... que elas consigam entender, né? Hoje a comunicação, se a gente não faz ela corretamente, a gente acaba desinformando as pessoas, né? E você tem feito um trabalho muito importante e te parabenizo. Eu te conheço há um bom tempo, você sabe disso. Eu sei dos perrengues que você já passou. Nossa, nem fala. E passa, né? A gente passa ainda. Viver na Terra é um desafio constante, né? Mas você é um cara de muita resiliência. Eu percebo que você não desiste fácil. E isso é uma grande força de um cristão, né? Posso só fazer um comentário? Pode. O resultado desse nosso trabalho é de várias mãos, né? Eu compartilho esse seu elogio e com humildade recebo. Compartilho com o André, com o Neto, com a Bruna, com o Gabriel que está aqui, com o Jefferson, com a equipe da NP Media, agora nosso atual parceiro, né? E também por todas aquelas pessoas, né, da Caminho Seguro FM, Michael, a Regina, que faz as nossas artes. Então, assim, é um trabalho de várias mãos, né? Claro. Que Deus tem usado do talento de todas essas pessoas para levar um diálogo acessível, leve, alegre às pessoas. É o que você falou como é que é o nome do tema? Inovação de forma cooperativa, né? Cooperativismo. Aqui. Cooperativismo não é inovação, né? Inovação também é cooperação. Então, Quem me disse essa frase? Você se lembra, Gladson? O Gladson. Mas eu me lembro. Você que me disse essa frase e eu usei como tema do nosso diálogo. Já tem um tempo. Inovação também é cooperação. Então, até falando um pouco sobre isso, eu acho interessante que antes até de eu fazer um breve comentário sobre a jornada que eu vivi até aqui, mas quando a gente fala de inovação como cooperação, a gente enxerga aí todo esse pessoal que se apresentou, né? Então, a gente não conseguiria construir isso, fazer isso de forma muito bem realizada, né? Se não houvesse várias pessoas colaborando. Você não faz isso sozinho, eu não faço sozinho, o Gladson não faz isso sozinho. A gente precisa de pessoas, aqueles que ficam mais na retaguarda, aqueles que exigem que siga o roteiro certinho, escreve o roteiro. Tudo é feito de forma colaborativa, né? E a parceria com a NP Media. Eu falo que o Neto, os irmãos dele, foi uma grande parceria que nós tivemos aqui no Hub. Né, o Gladson depois foram pessoas que
acreditaram no projeto, acreditaram no espaço e falou, por que não a gente não sonhar junto aqui e não trabalhar junto, a gente trazendo a nossa expertise na comunicação, nessa parte de audiovisual, e usando o espaço e com isso colaborando com o ecossistema, né? É tudo colaborativo, né? É verdade. Mas depois a gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre essas parcerias, isso tudo que faz acontecer o Hub. Mas, bom, o Thiago Sartori, que você acabou de apresentar aí, ele é o filho da Laís Dona Sartori. Laís. Dona Laís, um beijo para a senhora. E viu? de João Roberto das Costa, são filhos, né, de meu pai, finado pai, João Roberto da Costa. Não sei se todos sabem, ele foi o fundador da Tarantela, em Bebedouro. Pizzaria Tarantela. Famosa. Primeira pizzaria de Bebedouro. Então, já vinha no DNA essa coisa de empreendedorismo, de inovação. Ele nunca se contentava e ele sempre queria fazer algo diferente. E ele trouxe para Bebedouro a primeira pizzaria. Muitos conhecem ele, né? O Boquita, de muitos anos. Tanto, né, que o DNA de diferencial, não desmerecendo as outras boas pizzarias que nós temos em Bebedouro, mas esse DNA diferente, né, de qualidade da Tarantela ficou até hoje, ficou com a marca registrada. Hoje o dono é o Arminho, lá desde a época do meu pai. Meu pai vendeu, ele assumiu e sou filho então de João Roberto e de Laís, sou irmão de Melissa e Matheus, né? Matheus é meu irmão gêmeos. Se você vê o Matheus na rua, se vocês verem o Matheus na rua assim, parece o Thiago passando. Mas a gente que conhece eles bem não confunde, né? Não, Mateus... Mas se passar meio rápido... Não, o Matheus tá bem gordinho, né? Eu tô mais magrinho. Mas sou casado com a Cláudia, né? A Santa Cláudia. Tenho as minhas duas lindas filhas. Uma bênção na sua vida, a né, Isabela e a Maria Clara. A Isabela hoje é minha parceirona, ela e a Cláudia. Nós conduzimos lá o Tiquinim, né, que é uma franquia que a gente levou para Bebedouro, essa pegada empreendedora, né? Hoje é delas, elas tocam. E tá fazendo um sucesso, pessoal. Graças a Deus, elas são as minhas, os grandes motivadores, né, da nossa vida, a nossa família, né, que nos impulsiona, né, a minha esposa e minhas filhas. E a Credicitos, né, Thiago, eu falo que eu tenho uma plaquinha, né? E o Gladys depois vai falar também que ele também tem, mas eu falo que eu chamo Thiago Sartori Costa da Credicitos. A gente pega o sobrenome do trabalho. A gente pega, principalmente depois de tanto tempo trabalhando, né? Então, minha história profissional começou na Credicitos. Entrei lá com 14 anos de idade. Eu era um menor, na época, hoje fala menor aprendiz, né? Mas, na verdade, a gente falava lá na época, era Legião Mirim, Guardinha Mirim, não sei se você lembra disso. Lembro da Legião Mirim de Bebedouro, que encaminhou tanta gente. Seu China. Ponta firme, mas encaminhou muita gente pro bem. Lembra, Gretson? Não peguei essa Não, rapaz, seu China, ele era um homem essa muito... época que isso. Então, naquela época... É mais pra frente. Ele entrou, ele era menor aprendiz. Quando eu entrei, aí... entrei como menor aprendiz, né? E é interessante que naquela época... Ou era contínuo, Thiago? Não, aí depois... Não, entrei como, na verdade, portaria, chamava... Era Legião Mirim, aí eu passei pra portaria, virei contínuo, aí o contínuo... E aí a minha história começa ali, né? A Credicitos era lá embaixo, na Copercitos, nós éramos em 8 funcionários... E trabalhei ali, ajudei muitas pessoas queridas, Sérgio, Cogo, seu Matsucita, pelo amor de Deus, o homem que uma realmente, seu Leopoldo Shoa, são homens que acreditaram no cooperativismo. Hoje a Madalena está no conselho, né? Também está lá, acreditou no cooperativismo, são pessoas fundadoras, né? Madalena, Marcelo Martins, Marcelão é o grande mentor, né? Tenho muita gratidão, porque eu trabalhei quase toda a minha carreira da Credicitos com ele, né? Mas, assim, passei por várias etapas ali dentro da Credicitos, né? Não te cortando aí, o Marcelo Martins não era vamos dizer assim, um gerente, um patrão, ele era um paitrão, não, né? Um irmão. Eu falo que, na época, que eu falei, eu trabalhei ali em vários setores da Credicitos, e aí eu lembro até hoje que o Marcelo me fez um convite, né? O TI estava começando a se estruturar, era só o Marcelo. Aí o Marcelo chegou para mim e falou assim... Rapaz, era o Marcelo e um computador. Né, Gladson? Hoje era extremamente precário na época. Não, pra época era uma evolução, né? Mas depois, hoje a gente vê...
Rapaz, aquela tela de fósforo verde. XT, fósforo verde. Impressora Emília de 24 colunas lá. Você trabalhou, você mexeu muito nisso. Eu consertei muito isso aí. Então, e ele assumiu lá e aí, na época, começou a estruturar a área de TI e ele me convidou, né? Thiago, quer trabalhar comigo lá? Até então, eu não sabia que carreira eu ia seguir, né? Eu tava ainda molecão, tava decidindo ir para a faculdade. E foi daquele convite em diante que eu comecei a estruturar minha carreira, né? Então, dali o Marcelão me acolheu e aí a gente junto construiu a área de tecnologia da Credit Citrus e hoje conta com mais de 30 funcionários e com uma estrutura sensacional, hoje conduzida pelo Gesiel como gerente. Inclusive é referência para o Brasil e para o mundo a nível de segurança, de evolução tecnológica. E o Marcelo Martins, ele sempre teve uma pegada inovadora, né? Ele sempre foi uma pessoa... mas ao mesmo tempo humanizada, né, ele olhava para frente do tempo, né? Ele sempre trazia novas propostas e ele é um cara que sempre acolhia ideias. Então você chegava lá, pô, tem uma ideia para essa parte humana, não, pô, que legal, vamos estudar. Ele apoiava, ele ia atrás de recurso. E com isso, a Credit Citrus chegou com vários profissionais. Aqui eu vou cometer até injustiça se eu não lembrar de alguns que foram extremamente importantes nessa jornada da Credit Citrus, né? Mas ele foi aquela pessoa que ajudou a Credit Citrus através do conhecimento dele, da estrutura dele, da área de TI, a chegar onde a Credit Citrus chegou hoje na tecnologia, né? E hoje essa estrutura só foi possível porque nós mudamos a tecnologia, senão nós não conseguiríamos... Ou seja, a casa está bem construída porque o alicerce foi bem feito. E aí, depois desse tempo, assim, até correndo aqui, senão não vou deixar o Gladys falar, que a história dele também é bem longa. Você sabe o que ele quis falar depois, né? Porque agora é exclusivo. Toma agora conta da... Aí, desse dia em diante, como é que fala? Desse desafio, né? Depois de um tempo, quase 24 anos, 25 anos, 27 anos, para ser mais exato, à frente na tecnologia, 6 anos à frente da tecnologia, com a mudança da diretoria vinda do Valmir Segato, né, nosso novo CEO. Posso fazer uma parte? Eu sei que o jornalista, né, o entrevistador... Você tem que cortar de vez em quando. A minha obrigação não é dar palpite, mas esse é um diálogo. O diálogo ele tem um formato diferente. Eu sou amigo do Thiago e a gente não esconde isso de ninguém, né? Do Gladson. Mas se você me permite dizer, Thiago, sem jogar nenhum confete e também não desmerecendo nenhum outro gestor que nós tivemos na área de tecnologia, mas você realmente fez um grande diferencial, né? Você e mantém até hoje isso, né? Essa pegada de evolução da tecnologia, mas entendendo de gente. Então, assim, quem sou eu para dizer isso, né? Mais um homem de 52 anos, que já tem uma vivência de mercado, de vida, falou isso com humildade. Você foi um dos melhores gestores de pessoas e processos que eu conheci até hoje. Sem sombra de dúvida. Sandro, eu acho que... A vida lhe ensinou, né, Thiago? Tudo é o que você falou, um alicerce, né? Para mim foi um trabalho até muito fácil, porque eu peguei isso construído, né? O Marcelo, eu não posso tirar todos esses méritos do Marcelo Martins, né? Ele vai falar assim, você tá puxando saco, você tá rasgando seda pro Marcelo. Não tô. Não, mas todo mundo sabe disso. Eu tô falando que é domínio público, né? Eu tô falando isso de forma muito transparente, porque isso consta, né? Isso tá lá, entendeu? Então, o Marcelo sempre prezou em tratar as pessoas sempre muito bem, com muito carinho, com muita educação. A gente chamava, era um paizão mesmo, no sentido de tratamento, de se colocar, ter empatia com a pessoa que está lá trabalhando com você. E a preocupação de ter uma tecnologia muito bem estruturada. Então, ele queria pôr um servidor, Thiago, lá, ele não punha qualquer servidor. Quem é bem tratado, quem se sente amparado, bem tratado, confortável no ambiente de trabalho, ele produz mais. Isso. Né? Além de ser da índole do Marcelo, ter essa pegada humana, mas também é um fator de inteligência, não é, Gladys? Não, e eu simplesmente, eu não fiz nada diferente. Na verdade, quando eu assumi a TI lá... Você seguiu essa linha de raciocínio. Ele passou a ser diretor, ele só chegou para mim e falou assim, você vai ser o gerente daqui para frente,
continue fazendo o trabalho do jeito que eu tô te deixando aqui. E não tem segredo. É você continuar o que ele ensinou e a gente vai melhorando, lógico. Tem muitas coisas que vai mudando. Eu sempre uso uma palavra que a gente precisa, uma frase de um padre, né, que eu admiro muito. Ele fala que a gente precisa ter o ouvido no coração de Deus e a mão no pulso do tempo, né? Você nunca pode deixar de ouvir o que Deus quer para você, mas sem deixar de entender que a humanidade evolui, as coisas evoluem, as pessoas evoluem, você não vai ficar ali parado no tempo. Né? Então, a minha função ali é realmente continuar aquilo que o Marcelo deixou criado ali e dar continuidade fazendo o melhor trabalho possível. E conhecendo pessoas muito boas, igual você, igual outros parceiros que sempre nos apoiaram. As coisas mudam, né? As coisas vão mudando. E aí, quando o Valmir, igual eu te falei, chegou, ele me propôs um novo desafio, juntamente com o Marcelo, né? Nós precisamos de criar uma área de inovação na cooperativa, do zero, e a gente viu o teu perfil. Você tem um perfil, você, justamente porque trabalhava com TI, sempre estava à frente de inovação, você é a pessoa escolhida para conduzir esse trabalho. Você aceita? Pô, na época eu falei, pô, inovação, o que é esse bicho, né? Inovação é uma coisa muito ampla. Você falar de inovação de forma... Inovação, ela não se afunila só em tecnologia. Mas todo mundo vê isso, né? É uma questão de visão ampla, né? Inovação em relacionamento, inovação nas tratativas humanas, trazendo a tecnologia. E na época eu falei pro Valmir e pro Marcelo, eles estavam na minha frente, assim, eu falei, se vocês me deixarem eu errar um pouco, né? E me ajudarem nesse processo de construção, né? O Valmir ajudou bastante nesse período. Eu aceito, vamos pra cima, né? Vamos ver o que é esse bicho, né? Nunca tive medo de desafio. E aí nós fomos. E aí aí acho que é uma segunda parte aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre as realizações da área de inovação, né? Eu acho que O André tem uma pergunta para você, mas eu vou pedir que você responda depois que o Gledson falar. Olha lá. Thiago, qual foi o maior desafio que você enfrentou? Aguenta aí um pouquinho. Fazer um suspense, né? Gledson, meu prezado, olha, também digo para você que é uma alegria, né? E estou muito feliz de estar recebendo você aqui. Conheço você, a sua família toda, sua mãe, seu pai, seus irmãos. Salta aos olhos, né, a fé e a gentileza da sua mamãe, Dona Cida, né, do seu pai também, né, que criou esses filhos muito bem. Então, se você está dando bons frutos hoje, é porque a árvore é boa. Eu acho que esse é o ponto, viu, Sandro? Agradeço mais uma vez pela oportunidade de a gente estar conversando, né? E essa amizade, eu acho que a amizade hoje, ela é tão valiosa e estudos revelam que a felicidade está no seu relacionamento. Sem dúvida. Pessoas isoladas, né? Mas é óbvio que a amizade não é 200 pessoas no Instagram, no Facebook. É as pessoas que realmente você pode olhar, se aconselhar, confiar, contar seus segredos, contar suas dificuldades. Isso é amizade, né? Então a gente se sente muito à vontade com você. E eu digo a mesma coisa, né? Porque quantas vezes a gente já chorou, né? Sim, sim. Né, Gledson? Eu acho que isso é importante. E o Thiago começou falando dos pais, né? E você está falando, eu devo tudo aos meus pais. Ao meu pai e minha mãe, porque eu sempre vi ambos trabalhando 7 dias por semana. E muito. Trabalhando muito. Incansável. E passou para mim, para o meu irmão Daniel, assim, um legado muito importante, né, de princípios. E a minha mãe sempre foi muito exigente comigo e com meu irmão. Até eu vi outro dia um vídeo também falando, todos os engenheiros médicos tiveram uma mãe que foram rigorosas, exigentes com seus filhos. Isso eu levo para mim hoje, né, na minha família. Até a minha esposa é muito mais exigente que eu, mas esse legado eu estou tentando transferir. O Gledson é casado com a Richela. Sim. E eles são pais do Pedro. Exatamente. Que é uma benção. Que é uma benção. O Pedro, hoje a gente tenta trabalhar justamente esse legado que ela recebeu dos pais e eu dos meus pais. E é isso que o mundo hoje precisa resgatar. Muitas vezes a gente vê líderes famosos, celebridades, às vezes liderando grandes empresas, liderando multidões, mas não conseguem liderar sua própria família.
Às vezes não consegue liderar a sua própria vida, né? consegue. É estranho isso, né? É uma coisa meio fora do contexto, né? Fora do contexto. Lidera uma companhia imensa, Problemas extremamente complexos, mas a sua vida, desculpa o termo, pessoal, mas fica em frangalhos, né? Não consegue projetar nem mentorar os seus filhos. Então, isso é o maior dos prejuízos da humanidade, se você não conseguir produzir filhos que realmente vão fazer coisas melhores do que você. Então, isso é o que eu tenho tentado hoje, eu e minha esposa, projetar nos meus filhos. O que meus pais fizeram comigo, né? E hoje o que ele pode fazer no mundo, mais do que eu estou fazendo, mas com valores, com princípios, com respeito. Eu acho que quando você entra nessa seara e quando você encontra o cooperativismo, quando eu tive essa oportunidade em 2003, meu primeiro contato com o cooperativismo foi através da Credit Citrus. E eu não conseguia entender, porque isso muda a nossa lógica de pensar. Porque você pensa em competição, você pensa em poder, você pensa num monte de coisa. Não, o mercado capitalista, de um modo geral, é assim, né, Gledson? Sim, mas... Desculpa te cortar, mas a gente vê assim que, principalmente no mercado profissional, ele coloca uma competição entre os profissionais e entre as pessoas que... Quem sou eu para dar sua opinião? mas eu acho que está errado. Exatamente. Porque juntos nós somos mais fortes. Perfeito. Né? Sozinho, a minha bateria vai chatear logo. Sandro, e há 20 anos atrás, eu não entendia, porque eu vim de grandes companhias onde a competição era o que prevalecia. Aí, era mais o eu do que o nós. Muito mais. Agora, quando você entra, você tem um contato com o cooperativismo, você começa a estudar, você fica tão apaixonado por ele, e você não entende por que o mundo ainda não o pratica de uma forma... mais global, né? Porque se você observar tudo na nossa vida, tudo no planeta, tudo no universo... É cooperação. Ele está interconectado. É verdade. Então, até me surpreendi essa semana, acho que essa notícia nem é nova, mas eles falam que o planeta está mudando o eixo. Por que está mudando o eixo? Porque dois aspectos importantes hoje está causando isso, Thiago. É extração de água subterrânea da Índia e concreto, excesso de concreto na China. Peso? Você acha que o peso está mexendo na estrutura terrena? Então a NASA já fez varreduras e descobriu, até o cientista diz o seguinte, se você girar um globo e colocar um chiclete, isso vai mudar a trajetória dele. Não precisa ir muito longe. Por exemplo, o pneu do nosso carro que recebe o balanceamento. Se você não balancear, o carro vai ficar vibrando todo. Aí você vai lá, põe um pezinho. Exatamente. Né? Claro, numa máquina adequada, é mais ou menos esse princípio. Então, né? Olha só, um efeito que nós estamos causando ali, dentre milhões que nós estamos produzindo hoje negativamente no planeta, está mudando o eixo da Terra. Isso significa o quê? Mudou só o eixo? Não. Por exemplo, Estados Unidos, ele vai ficar totalmente na linha do Equador. Aí países que... A Europa, por exemplo, vai para os polos. Meu Deus, olha isso. Então, só que hoje, todo o nosso ecossistema, a biologia, ela não está adaptada para isso. Ela está adaptada porque existe. Então, eu estou dando um exemplo até dramático assim. Não, mas é real. Por quê? Porque tudo nessa vida tem uma interferência. Ontem eu passei em cima, te cortando, ontem eu e o André, nós estávamos numa estrada aí, próximo aqui, passamos em cima de um rio. O André falou assim, nossa, que esquisito, faz tempo que parou de chover e a água continua alta. Eu falei assim, André, eu acho que o mundo está inclinando. Onde tinha água vai ficar seco, onde não tinha nada vai inundar. Então bate com o que você está falando. Eu falei assim de uma forma espontânea. Bate, agora, Sandro, é óbvio que, ainda voltando à questão do planeta, mas 2 graus que você mexe na média da Terra, você vai causar subtropicalização, furacão onde nunca existiu, terremoto onde nunca teve. Então, nós estamos numa rota que a gente precisa entender essa interferência. E de que eu preciso de você, você precisa de mim. Só que hoje a gente tem que entender quais são os limites do respeito, quais são as fronteiras. E que não é a preço de qualquer preço que eu vou fazer tal coisa. E você tem que levar isso, ao meu ver, em todos os aspectos da sua vida. Esse é um ensino cristão. Porque quando Jesus falou assim, mas de todos os mandamentos,
qual que eu devo realmente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É verdade. A fé assim se estende assim. Então, vertical e depois no horizontal. Agora, quando você coloca essas pessoas, você se torna empático. E é por isso que o cooperativismo me chamou tanta atenção. E tanto quando eu estava no marketing agora, né, dentro do Instituto, é poder realmente turbinar essa história do cooperativismo. Que mais pessoas entendam que a gente precisa trabalhar de forma colaborativa. Que o mundo precisa de pessoas com índole, precisa de gente honesta, precisa de gente que pensa no próximo, que não faça as coisas de uma forma individualizada, que respeite, que pare no trânsito quando um pedestre vai passar. São coisas tão simples que parece que está virando mosca branca. Uma pessoa que faz isso hoje... Para você ter uma ideia, Gledson, é verdade, você falou mosca branca. Ser honesto é uma obrigação de todos nós. Sim. Mas nos dias de hoje, ser honesto... Ganha prêmio, né? Virou um negócio exceção. A gente vê no jornal direto, né? Fulano achou uma carteira e devolveu. Sai no Jornal Nacional. Porque é excepcional. Não. Aquilo que deveria ser obrigação, né? Ser honesto. Não, gente, nós temos que parar com isso. Então, por isso que o cooperativismo, ele preza isso. Ele traz essa força da gente entender que trabalhando junto, a gente não é só mais forte, não. A gente fica mais saudável. Porque o cooperativismo não tem como você quebrar as regras e os seus princípios. Porque se você quebrar essas regras, ele não é cooperativismo. Porque quando eu quebro uma dessas regras, eu afeto todo o ecossistema. Então, assim, não é que eu vou pegar e dar... não é só ensinar a pescar. A gente tem que cuidar do rio também. E não é só cuidar do rio. Tem que cuidar do planeta. É verdade. Então, e essa tem sido a minha bandeira. As empresas, Thiago, a partir de agora, elas vão ser escolhidas, e cada vez mais, pelo valor que ela agrega na sociedade. Não é mais pelo produto que ela vende. Porque o produto que ela vende é uma extração. É ainda uma produção, é uma forma de exaurir o planeta. Agora, como é que você devolve sustentabilidade? Como é que você devolve vida? Como que você prolonga e pereniza o legado dos seus filhos? Ou seja, entre gerar dignidade às pessoas envolvidas nesse ecossistema. Ou seja, viver com dignidade. Empresas com esse perfil. O Gledson, vou te fazer uma pergunta um pouquinho polêmica. Né? A gente vê pelo mundo afora o autoritarismo, o coronelismo, né? A individualidade, né? Principalmente nas empresas que estão fora do cooperativismo. A gente vê muito isso. E nós temos percebido, como jornalista, eu sou obrigado a ler muito, me informar muito, a gente percebe que esse tipo de comportamento, que até então era o diferencial, aquela empresa ela está tendo números, resultados em números, porque a direção é fogo, né? A direção é contundente, ela, nossa, é quase coronelista. Não estou falando nada contra os coronéis não, viu, pessoal? Mas nós estamos vendo que esse tipo de comportamento, de sentimento medíocre não está mais tendo espaço, principalmente para essa nova geração que vem vindo. Sim. Isso procede, Gledson? Procede. A gente viveu uma época que a gente falava, não, os fins justificam os meios. É isso. Mas não é assim. Porque hoje você pode... nós temos exemplos, por exemplo, em comunidades onde o traficante ele investe em creches, em cestas básicas, mas é um dinheiro que está sendo beneficiando uma população através de um recurso totalmente destruidor, ilícito, hediondo. Então, os fins justificam os meios? Não. E tudo que você faz realmente importa. Eu me lembro que aos 30 anos, mais ou menos, hoje eu tenho 52 anos, eu me recordo que aos 30 anos, vários dos nossos amigos que trabalhavam em outras empresas, fora da nossa cidade, começaram a ficar doentes, psicologicamente doentes, porque aquele ecossistema que eles estavam inseridos ali cobrava tanto resultado e de uma forma tão contundente
que estava sobrepondo a condição e a capacidade de suportabilidade daquele ser humano. Sim, e agora, por exemplo, com a chegada da inteligência artificial, ela não brotou do nada. Ela veio, obviamente, né, Thiago, de um tempo para cá, mas agora ela está se mostrando... trabalhando desde 1993. Então, mas ela está se mostrando que ela já é mais inteligente que o homem. Agora, daqui 10 anos, por exemplo, já existe uma declaração de que a China vai liderar a inteligência artificial no mundo. E como que vai ser a humanidade daqui para frente se essas inteligências artificiais se combinarem? Eu queria até aproveitar o gancho aqui da fala do Gladson e responder até aquela pergunta lá. Qual foi o maior desafio? O maior desafio. E tá totalmente relacionado aí com o que o Gladson está falando, né? O maior desafio, principalmente assim, que eu vejo para mim, para minha área hoje, no âmbito profissional, tá? Gente, cultura. Hoje, esse é o maior desafio de qualquer empresa, né? E não é diferente na Credit Citrus, em cooperativa, né? A cultura... Você fala conseguir pessoas que entendam a nova cultura, a cultura... ou incutir na mente, na cultura da pessoa, a cultura evolutiva. A cultura é uma coisa que é uma base de qualquer organização, né? Você tem a cultura e você nunca vai conseguir mudar a cultura, mas você tem que transformar, né? Então, a Credit Citrus, ela tem uma cultura muito alicerçada, é uma cultura muito bem desenvolvida e é uma cultura... que tem um aspecto bem, como se diz, usar um termo, não é ortodoxo, é uma cultura que preza pela segurança, confiabilidade, solidez. Isso é ótimo. Para uma instituição financeira não existe cultura melhor que essa, tá? Um testemunho de mercado bastante Só que como eu trabalho isso na inovação? Porque para você inovar, você tem que correr risco. Tudo isso que você disse estava muito atrelado ao tradicionalismo. Por exemplo, você tem uma empresa de 40 anos, que é a Credit Citrus. Ela tem toda já uma estrutura, um alicerce desenvolvido, né? Você tem todas as políticas, regras, tudo bem, regimentos, tudo bem definidos, né? Para uma instituição financeira, isso é importantíssimo, até para você ter uma solidez. Eu acho assim, o cara que vai investir ou o cara que vai trabalhar com você, ele tem que sentir confiança. Você não vai pôr o teu dinheiro em qualquer lugar, você não vai pôr dinheiro numa empresa aventureira. Então, a Credit Citrus, ela tem uma história muito forte desses princípios, né? Então, desde o cooperado lá que começou lá atrás, os 24 cooperados até hoje, eles sempre... prezaram por esse modelo que tem que te dá essa segurança. Porém, é o que eu falo, nós precisamos criar um meio termo aí. É aí que eu falo que é a transformação, né? Você não mudar a tua cultura, mas você conseguir fazer andar junto esse modelo de inovação, essas mudanças que estão acontecendo, né? Que exige de você correr um pouco mais de risco, né? Não é reinventar a roda, é melhorar ela. Por exemplo, como é que eu vou trabalhar com a inteligência artificial dentro da Credit Citrus? Mas aí você vai pegar muitas pessoas lá que tem aquela cultura fechada. Não, isso aí não... Você não pode entrar aqui não, isso não... Não, mas nós precisamos entender o que é isso. Mesmo porque se não entrar, fica desatualizado, e né? ver como é que a gente pode trabalhar com isso, entendeu? Mas tem o metaverso. Não, mas isso aí, metaverso, o que é isso? Eu não vou, como é que eu vou trazer isso aqui para cá? Não, tem nada a ver, isso é videogame, né? Tem muita gente que pensa isso. Só que o mercado, ele tem se movimentado de uma forma que tem feito esse tipo de iniciativa fazer parte do dia a dia do cliente, né? Então, como a Credit Citrus vai trabalhar isso? Então, esse é o desafio da minha área. Então, é um desafio hoje. Primeiro, eu tenho que convencer pessoas... O maior desafio é o equilíbrio. Primeiro, eu tenho que convencer pessoas. Eu tenho que convencer que o risco é baixo para que as pessoas possam aderir àquilo que eu estou propondo. E não é fácil, porque...
a gente lidar com pessoas. Você acabou de falar, pessoas, cada um tem os seus costumes, tem a sua cultura própria, né? Tem o seu ângulo de visão. Porque o que forma a cultura da empresa? É a união de várias culturas, né? Várias culturas. Chegou ali, é que nem quando você casa. Quando você casa, vem você com um costume, com uma cultura da tua família, vem a tua esposa com um costume, com uma cultura da família dela, vocês se juntam. Aí o que vocês têm que fazer? Vocês têm que entrar num denominador comum, provavelmente vai vir um filho e criar uma nova cultura. Uma cultura que una as culturas. Ali tem vários, 1.200 funcionários, acredito. Você juntou várias pessoas ali, que a empresa tem uma cultura própria e elas têm que se adaptar a essa cultura, mas a gente tem que entender. Isso é saudável, né? É saudável. Porque, à medida que o Thiago está falando, esse equilíbrio, ele acaba surgindo, justamente porque não é nem 0 nem 80. A gente tem uma prova disso foi por conta da pandemia. O que aconteceu? Foi todo mundo para o home office. Hoje, o home office já está bem assim, em estado de alerta, porque as pessoas estão ficando sozinhas, elas estão ficando doentes, e o burnout E o ser humano, ele foi feito para viver em sociedade, né, em relacionamento. Só que aí para viver isolado, né? Aí, por isso que eu falo. Bom, desde que eu me conheço por gente, eu não consigo ficar sozinho. Então, mas aí a gente precisa ter um outro olhar, né? Eu falo que a gente tem esse olhar olhando para nós. Eu, vocês, o Sander. Mas tem gente que gosta de ficar sozinho. Não, eu tô falando assim, para nós, se nós não tivermos essa interação aqui, nós ficamos doentes. Nós somos pessoas comunicativas, né? Quer conversar, né? Dá a mão, agora, existe dá um abraço. Uma geração nova que está chegando no mercado que eles são praticamente, não vou falar 100% digital, que é muita coisa, mas eles são muito digitais. E talvez para eles esse processo de convivência está no mundo digital. Aí você vai ser coisa de louco. É o que está acontecendo. A gente não pode... A gente não pode não tentar entender isso. E nem ter resistência, né? Não, eu falo assim, ou nem falar que isso é certo e isso é errado. Eu só sei que nós precisamos ter relacionamentos. Isso é natural, isso é saudável, isso é histórico. A gente não vai mudar isso de forma alguma. O ser humano não foi feito para viver sozinho. Não foi feito para ser um ermitão. Nós somos pessoas sociáveis. Mas existem uma geração que encontrou essa forma de se socializar no mundo virtual. Nós não podemos deixar de ver isso. Não com bons olhos, nem com maus olhos. É um modelo. E aí... Para investigação. Como é que as empresas vão trabalhar esse modelo? E você vê, né, o Sander, nós fizemos hoje, o Thiago conseguiu conduzir um processo lá na Credit Citrus, onde a gente teve uma assembleia dentro do metaverso. A gente está com um projeto aí do Circuito dos 40 anos, inclusive esse final de semana estará em Penápolis, e é um evento onde a gente leva para a comunidade experiências dentro do metaverso. Então, é uma forma... Está sendo um sucesso, né? Está sendo um sucesso. E a Credit Citrus hoje, então, está levando essas tecnologias, está levando essa inovação, e o nosso hub de inovação, que é o Novo Lab, powered by Instituto Credit Citrus, existe por quê? Onde nós estamos aqui, viu, pessoal? Nós estamos aqui. Porque todo esse prédio aqui, ele tem esse conceito de construir oportunidade para as empresas, para as startups, produzirem coisas novas, revolucionarem suas empresas. A gente tem visto startups aqui dentro já crescendo, começaram com 2 posições, já estão com 10 posições. E o que a Credit Citrus ganha com isso? Ela ganha porque ela está cooperando para um Brasil melhor. E nós entendemos também o seguinte, a renda desse prédio vai toda para o Instituto. Ela não vai para o balanço da Credit Citrus. Um círculo virtuoso, né? Os acolhidos, como se dizer assim, os inquilinos, os residentes, que aqui estão, né, tem um custo para eles estarem aqui. É um custo. E a geração desse custo vai para o Instituto para as obras sociais. Só que esse custo é praticamente 10 vezes menor do que se fosse um custo de mercado, de um hub de mercado. Por quê? Porque o Instituto quer justamente construir a oportunidade. Entendi. Hoje você não pode pegar uma startup... A startup é uma empresa que está começando. Vou falar um negocinho pro André. André, você consegue uma imagem aí na internet desse prédio aqui, do Novo Lab, só para a gente mostrar a grandeza desse prédio, se você puder, fazendo um favor? Por exemplo, o Sander, hoje uma startup, geralmente ela começa com uma ideia inovadora, uma ideia legal e sem dinheiro. Os caras vão buscar patrocinador, investidor anjo, investidor
enfim, o cara que quer investir dinheiro para tipo made in Sander Ascenso, assim. Mas isso aí tem um limite. O Sander até hoje continua com startup, né? Tô lutando, né? Nós estamos startup Uma hora até hoje. a benção chega. O importante é não desistir. Não, jamais. Então essas startups, elas entram, elas começam o trabalho delas sem dinheiro, cara. E aí se você traz ela para um ambiente desse aqui e cobra uma bala dela para ela ficar aqui, no segundo mês você fecha a startup. Então a ideia isso é uma pegada muito legal do Novo Lab, na parceria que a gente fez, e uma visão muito, muito bonita do Instituto, né, que é transformar vidas. O Instituto foi o interlocutor, foi o grande parceiro. Foi o grande parceiro. Na verdade, aqui o parceiraço é o Instituto. O parceiraço, Credicito, sim, é a base, né, a mãe dele, mas o parceiro é o Instituto, junto com o Novo Lab, né? São as interfaces que se falam. Casou na questão do propósito. Tá certo. Né? Porque o Instituto quer transformar a vida e o Novo Lab quer democratizar a inovação. E para você democratizar, como você democratiza uma coisa? Você tem que facilitar o acesso. Para todo mundo. Não dá para você, por exemplo, eu vou andar de Ferrari e eu democratizo. Todo mundo tem condição de andar de Ferrari? Ninguém. Então, vamos pôr uma bicicleta aí que todo mundo vai conseguir andar, né? Então, é mais ou menos desse estilo. Então, a ideia aqui é a gente ter preços acessíveis para as startups. E com isso, a gente cria um ambiente que começa a borbulhar, né? Porque as pessoas vê valor. Cara, o preço é legal, vamos lá. Aí a gente tenta promover aqui no ambiente muita sinergia, muito evento, formação, entendeu? Recentemente aí, fechamos uma parceria com a Intel. Cara, fantástico. Foi vocês vão ter a oportunidade de entrevistar o Cabelo. O Alessandro mandou um abraço para ele. Um grande amigo. É um cara. Aliás, nosso conterrâneo. É um cara que leva orgulho para nossa cidade, para nossa terra. Leva bebedouro, o Brasil pro mundo. Não, mas ele é um cara que leva mesmo. Bebedorense. E uma humildade, né? Uma graça de pessoa. O que ele puder trazer para bebedouro, ele traz. Então é um cara assim, que você vê que ele ama a cidade de Bebedouro. Mas, partes, com o contato e com o skill que ele tem nesse mercado, a gente fechou uma parceria com a Intel. E a Intel vai estar aqui com um espaço aqui no nosso hub, num showroom aqui, exclusivo. Nenhum hub de inovação tem a Intel presencial, nós vamos ter ela presencial. Normalmente a Intel só tinha em grandes capitais e em suas próprias instalações. E hoje ela vai estar aqui. E qual que é a ideia? Formação. Eles querem testar tecnologias, compartilhar tecnologia, fazer novos evangelistas. O Cabelo hoje é um evangelista da Intel, né? Ele é um cara que testa várias tecnologias. Hoje ele é Latam, né? Toda a América Latina passa por ele que faz os testes das novas tecnologias da Intel. Vai trazer isso para cá. Agora imagina isso para Ribeirão Preto, para a região, para os residentes que estão aqui. Como isso vai beneficiar esse ecossistema aqui de Ribeirão e da região? Então, às vezes é um movimento, e é o que o Gled sempre fala, parceria. É um negócio assim, eu contato com o Cabelo trabalhando com a gente, você vai juntando todas as peças, aí cada um tentando fazer a sua parte, e a gente chegou num resultado em que todos se beneficiam, né? Então eu acho assim, o cooperativismo é muito disso. Beneficiam e compartilhando informação e inovação sem egoísmo. Ô Sander, por evoluindo. Isso que, assim, eu falo, o Thiago também, a gente é literalmente apaixonado pela Credicitrus, porque nessa história de gerar prosperidade para as pessoas, como é que você gera prosperidade? Se você não traz essa oportunidade, não cria um meio daquilo realmente se tornar realidade. Né? E tem que ser algo palpável. Não pode ser só um discurso. No Instituto não existe esse slogan, construir oportunidades, transformar vidas. Isso é o nosso guia de vida. Todas as decisões que a gente toma dentro do Instituto tem que estar pautado nisso. Hoje nós somos um dos maiores parceiros da FGV. E a FGV, a gente patrocina 73% dos MBAs e das pós-graduações. Só uma parte. Pessoal que está nos acompanhando, o Instituto Credicitrus é um braço social da Credicitrus. É isso, Ledson? A gente costuma dizer que... É que nós estamos falando porque assim, a gente conhece bem, mas às vezes quem está
na nossa audiência, falou, mas Sim. peraí. Maria Tereza Crédito- resume isso bem, né? A Credit Maria Tereza e Citrus, São Marcos falam isso. São Marcos, a Credit Maria Citrus é Tereza a e São cooperativa Marcos, de crédito, que é... É o corpo. Que é o corpo. O Instituto é a alma. Beleza. Tá. É como se fosse a mãe e o filho. Gente, nós não podemos deixar aqui de exaltar e o seu Marcos Santinha, Maria Tereza, Seu que Marcos. são pessoas que têm uma visão muito abrangente nessa questão de inovação, de instituto. Eles abraçam a causa, entendeu? Eles acreditam, né? Maria Tereza veste a camisa do instituto, ela acredita nesse trabalho, nessa grande alma, né, que a Credit Citrus tem e que tem trazido bastante benefício para a sociedade. E da mesma forma o seu Marcos, né? O seu Marcos, ele foi um dos que olhou aqui para esse espaço e falou, pô, abraçou a ideia juntamente, levou para o conselho e fez acontecer aqui esse espaço maravilhoso do Hub aqui. Uma visão. E o que o Thiago está falando é o seguinte, hoje o Instituto está na agenda da alta liderança, porque nós temos a Maria Tereza como presidente do Instituto, ela é vice-presidente do Conselho de Administração. E o Valmir, que é o vice-presidente do Instituto, ele é o CEO, presidente da Credit Citrus. O executivo. E o seu Marcos faz parte do Conselho Deliberativo do Instituto. E nós temos outros diretores, como o caso do Wagner, a Denise, o Fábio. O Fábio. Então, Mauro. Eles estão todos envolvidos. Isso tem muito valor, isso, Sander, porque realmente o Instituto ele traciona porque está dentro dessa liderança. Você ganha energia e velocidade quando isso... O maior desafio hoje de qualquer... São pessoas envolvidas com o bem, né? Com o bem. Quando você... Envolvido com o humano. E hoje, assim, qual que é o maior desafio das empresas, agora falando como marketing? É realmente você fazer aquele bem, mas com legitimidade, e aquele bem ser parte do negócio. Então, como é que a gente fez isso dentro da Credit Citrus? Toda a movimentação financeira do cooperado, ele gera um resultado, certo? Certo. 1% desse resultado vai para um fundo, que vai para o Instituto, e outro percentual, que também vai, que é o FATS, que vai para o Instituto. Então, é como se eu falasse para você assim, ó, você fechou um financiamento de veículo, você está apoiando o Instituto Credit Citrus. Então, o Instituto está no cerne do negócio. Então, nesses 4 anos, a gente já investiu mais de 18 milhões. 18 milhões. É um número... Já, um número substancial. Não, e mais ainda, a gente impactou mais de 200 mil pessoas. Levando cursos do Sebrae, levando cursos de pós-graduação, educação financeira, medicina preventiva. Medicina preventiva. Então a gente tem parcerias hoje com o INCOR, tem parcerias hoje com o Albert Einstein. Nós temos uma plataforma de educação financeira, uma plataforma para tratar a saúde mental. Então, são características de uma cooperativa. Porque talvez as instituições tradicionais não estão preocupadas com isso. Não, nós queremos levar. A grande maioria das empresas, vamos falar a verdade, né? Vamos generalizar, mas a grande maioria do mundo quer resultado. Ó, o meu produto está aqui, eu vendo, tiro meu lucro e acabou. E a gente... Não, mas eu assim... Eu não estou falando que isso está errado, não. Não. Mas aqui a coisa não pode ser de uma forma tão fria, né? O cooperativismo também, apesar de E outra coisa, né, Tiagão? Desculpa te cortar, o dinheiro às vezes fica na mão só daquela meia dúzia de pessoas. É o que eu falando assim. O cooperativismo não, ele tem essa questão de sobras, compartilhar, né? Apesar de termos de forma sobras, direta, né? ou indireta. Nós precisamos dar resultado também para o nosso cooperado. Sem né? dúvida. Só que é um resultado com responsabilidade, né? A gente da mesma forma que... As fotos você conseguiu? Podemos mostrar aí? O pessoal da transmissão, desculpa, Thiago, cortar você. Você consegue colocar? Tá. Só do prédio de fora, onde nós estamos aqui, para mostrar o prédio que fica em Ribeirão Preto, na Avenida Francisco Junqueira. Olha, e fazendo uma observação, dia 22 agora teremos uma celebração, né, uma comemoração de 1 ano, né? 1 ano. Parece que foi ontem, né, que começou. 1 ano de vida do nosso hub de inovação. Olha aí, pessoal, essa imagem aqui que você está vendo é quando inaugurou, né? Essa imagem da fachada do prédio. Mas tem uma, André, do prédio todo assim. Pega Ó, eu vou te falar onde tá. O diálogo não tem segredo com ninguém, não. Sabe onde tem uma foto bonita do prédio?
Procura aí o Novolab Ribeirão Preto na internet, vai ter uma foto lá, tem o endereço direitinho e tem a foto do prédio, assim, porque tá bonita essa, YouTube, mas tem mais para cima, o prédio é grande. No YouTube tem um vídeo também que mostra depois você pode pôr ali no próprio... No Diálogos lá, o endereço do YouTube, o pessoal conhecer, tem um vídeo. André, pega esse link aí. Hoje, Sandra, a gente está com mais de 60 empresas já residentes desse ecossistema. E aí é que está a magia. Imagina 60 empresas, cada um com a sua visão, com a sua particularidade, a gente mixando tudo isso através da inovação. Compartilhando conhecimento, convivência, troca de experiência. Por exemplo, a E-Comprace, nós falamos aqui agora há pouco, é um residente nosso, né? Tá? Recentemente fez uma parceria com a L'Oréal. É uma empresa de e-commerce. Fez uma parceria com a L'Oréal e saiu a publicação na Forbes. Olha aí. Aqui, é daqui de dentro, tá aqui com a gente. Entendeu? Então, isso é uma coisa pra gente... Eu falo que tem que ter júbilo, né? A gente tem que celebrar, louvável. Comemorar. Aí comprei, por exemplo, ela desenvolveu um algoritmo que consegue conectar a grande indústria com o pequeno farmacêutico lá no interior do Maranhão, que, assim, eles conseguiram enxergar essa solução. Que é um nicho de mercado pulverizado e extremamente interessante. Às vezes a gente não dá nem a atenção que teria que dar. A gente teria história para falar de tudo. Tudo é uma questão de visão, né? Você sabe que um dia eu ouvi de um gerente, inclusive um gerente de um banco, né? Ele disse o seguinte: olha, eu prefiro ter na minha agência 1000 contas que movimentam poucos reais do que ter uma conta só que movimenta milhões. E pode ser que um dia essa conta que movimenta milhões, por um fortuno, mude de negócio, me dê problema. Entendeu? Então, assim, tiveram uma visão inovadora e interessante. Exatamente. Estava à vista de todos, mas poucos estavam explorando. Sandra, assim, a gente tem orgulho de todos os nossos residentes. Eu, toda vez que eu vou falar, eu fico preocupado porque... Não, ele se emociona, pessoal. Eu gostaria de falar com tudo. Se emociona. Agora... Por exemplo, a gente tem a Agrobi também. A Agrobi é conhecido como Uber das abelhas. Eles, o que eles fazem? É uma polinização assistida. Então, o produtor lá vai produzir soja, ele solicita, os apicultores levam essas caixas de abelha, a Agrobi faz todo um manejo científico e técnico, e essa polinização aumenta 12% até 20% a produção. Só que é uma coisa sustentável e para o apicultor é excelente, porque ele vai produzir o mel. Então, olha como você junta um monte de coisas, fazendo bem, empregando gente, fazendo algo realmente que é fantástico. Aliás, sem as abelhas não tem alimento, praticamente. É verdade. Então, a gente começa a entender os diversos mundos existentes e aprende com essas pessoas. É coisas que às vezes você nem está pensando, ou que nem agora, isso é verdade, isso pode ser usado. A Met Foods, por exemplo, ela quer acabar com o desperdício no mundo. Então ela está conectando principalmente aquele que quer comprar com aquele que tem uma sobra de produção, seja no agronegócio, seja de alimento. A gente tem também o Clube da Borboleta aqui, que tem mais de 200 mil microempreendedoras, que eles ensinam como que você tem que fazer o gerenciamento da sua empresa, como você faz seu marketing, como você faz seu fluxo de caixa. Porque às vezes o empresário ele falha nisso. Ele é muito bom, às vezes, tecnicamente no que ele faz, o microempresário, mas ele às vezes não sabe gerir essa parte administrativa. É essa a imagem, André. Olha isso aí. Aí você tem, por exemplo, a Core Alimentos. A Core Alimentos... Pode deixar rolar aí, André, no fundo. A Core Alimentos está aqui dentro. Mas por quê? Porque ela quer, igual o Thiago, fazer com que a inovação permeie a cultura da empresa. Eu acho assim, o ambiente não é só para startup, né? É também para a empresa. Tem uma empresa aí que quer inovar quer inovar o seu negócio, né? Pode estar aqui experimentando esse ambiente. Para o nosso cooperado, principalmente para o nosso cooperado quer inovar o negócio dele, é um espaço também que... Aliás, se eu fosse um grande empresário de qualquer ramo, eu teria uma perna, um braço aqui dentro.
Porque só pelo fato de você ter acesso de forma gratuita ao compartilhamento de informações de inovação, E os montes. você está tendo um curso de inovação de graça, concorda? E muitos eventos que acontecem, né? Super barato, que é o custo de estadia como residente, é isso que eu estou entendendo? Não, e você vê hoje, a gente tem muitos eventos aqui durante Olha, o mês. pessoal, nós não estamos longe dessa área aí não, viu, que eles estão mostrando aí. Nosso estúdio é perto aí. Então, esses ambientes aí são todos abertos, as pessoas compartilham, as pessoas trocam ideias, as pessoas... Hoje, dentro do nosso hub, né, Thiago, as pessoas estão fazendo negócios entre si, porque um tem a solução para o outro. Eu tenho um produto, você precisa do meu produto ou do meu serviço. Eu vou dar prioridade para o meu amigo que está ali, me faz um preço melhor, estamos aqui pertinho, junto. Exatamente. Essa troca de... E é assim que o ecossistema funciona, né? É esse o grande X, né? O grande pulo do gato que a gente chama, né? A gente conseguir fazer com que essas empresas, ou uma startup, ou uma empresa, eles se encontrem e troquem cartões, né? E aí um possa ajudar o outro. E eles estão tendo a oportunidade também, né, Thiago, de conhecer o cooperativismo. E eles estão encantados, porque... Infelizmente, Sander, ainda o brasileiro não sabe o que é o cooperativismo. Que pena, né? Porque é uma pequena parcela da não, é uma pequena parcela que conhece e uma grande que não conhece. Não conhece. Mas a gente está trabalhando para que isso seja mudado no Brasil. Nós temos hoje países, por exemplo, a Alemanha, é muito forte o cooperativismo. Na própria França, nos Estados Unidos também, Canadá, no Japão. A fomentação financeira que o próprio cooperativismo gera, claro, cuidando do humano, do social, do ambiental, ele gera condições de uma base de sobrevivência e de vivência muito interessante, sobrevivência e vivência de qualquer localidade onde ele tiver incutido. Não. Agora, Sander, eu tenho certeza que o Thiago compartilha dessa ideia também. Não me assusta a inovação. Porque a gente vai ter a oportunidade de desenvolver coisas que a gente tem que aprender. E tem que voltar a fazer. A gente tem que voltar a ler os livros. Sabe aquele livro que a gente lê para o vestibular? Nossa, estou voltando a ler esses livros. É fantástico agora você olhar sem aquela pressa de passar Você desenvolver uma arte, aprender um instrumento. Aliás, a Creditas tem um projeto, um instituto, chama Transformarte, onde a gente incentiva os nossos colaboradores a fazer qualquer tipo de arte. Culinária, música, artesanato, pintura. Porque é isso que vai fazer a gente ser diferente. Novo modelo de comunicação, tem lá? É uma ótima ideia. Estamos aqui. É uma ótima ideia. Então, hoje, né, as pessoas não estão conseguindo nem conversar. Elas não sabem conversar. Infelizmente, às vezes a gente chega em algum local, mesmo numa empresa, para você ser atendido, o camarada às vezes é vendedor. Você chega nele para ser atendido, ele não sabe falar. Mas, coitado, não é porque ele não quer. Ele não teve vivência, experiência para isso. Mas, Sander, quando você começa a ter uma vida mais voltada para a leitura, para a arte, a sua cabeça ela expande de uma tal maneira, porque a gente acostuma com aquelas trilhas dentro dos neurônios lá, que ficam aquelas mesmas trilhas de sempre. Agora, quando você vai lá e pega o livro do Alienista, do Machado de Assis, você entende, nossa, que vocabulário. Aí na hora que você vai fazer uma escultura, por exemplo. Melhora a leitura, melhora... Quando você vai fazer uma escultura, você tem que usar sua cabeça, você desliga do mundo. Aí você precisa... A própria arte vai te dando feedback ali. Então, o ser humano hoje precisa voltar a fazer essas coisas. Se ele quiser realmente dominar o planeta, porque ele está criando ferramentas para ele ser dominado. Mas eu acho, só fazendo um parênteses aqui e colaborando com o que o Gladson está falando, né? Eu acho assim, conhecimento, nós estamos tendo muito. Formação, conhecimento, muito. Mas eu acho que está faltando muito, e isso é uma coisa que a gente vai precisar trabalhar. O que fazer com esse conhecimento? Mas aí entra aprender, uma coisa, saber usá-lo. Entra uma coisa, da melhor sabedoria, forma né? Sabedoria. É uma coisa que vai mais além do que a questão de você ler o livro, que é importante, de coisa, mas é uma coisa que parte mais de dentro de você, né? Como você ser sábio.
E aí a gente entra numa esfera mais espiritual da coisa, né? Porque eu acho que o conhecimento sem a sabedoria, você não aplica ele, né? Acho que tem pessoas que têm muito conhecimento muito, conhece de tudo, lê tudo, faz tudo, mas não tem sabedoria para aplicar aquele conhecimento. Ou não sabe como utilizar aquele conhecimento. Eu acho que às vezes está faltando, principalmente essa geração que está chegando, eles estão tendo muito conhecimento, estão tendo acesso a muita informação. Eu acho que informação até demais, entendeu? Eles não estão tendo condições de absorver tanta informação e está faltando sabedoria para tratar todas elas, né? Às vezes a gente achava que o sábio era aquele, geralmente os mais velhos, né? Que tiveram a graça de viver muito tempo e adquirir mais... E experimentar mais a vida, né? Mas tem uma forma de você se tornar sábio, né? Não só com a vida, mas também estando aberto a tudo aquilo que... Aí a gente fala, a gente vai entrando para um campo espiritual, né? Não, mas olha, a espiritualidade hoje, querendo ou não, admitimos nós aqui ou não, o pessoal que está nos assistindo, né? Eu acho que de uma forma ou de outra, cada um dentro do seu credo, do seu campo de visão, a espiritualidade hoje, ela se faz necessário. Porque nós precisamos de recarregar as nossas baterias físicas, mentais, intelectuais, emocionais, não é verdade? A gente precisa disso. E aonde a gente vai recarregar nossas baterias? No relacionamento com o sagrado, com o espiritual. Né? Eu estou falando de mim. Tem só assim, até pro, né, Sandro? Eu vi uma vez um projeto nos Estados Unidos que eu acho fantástico, chama The Energy Project. O que é essa? É uma startup, virou uma empresa, mas o papel dela é justamente entender qual é a sua energia. Não é energia metafísica. É assim, ó. Ele começa a avaliar você, por exemplo. Sua vibe, qual que é a tua vibe? É isso. Por exemplo, ó, quanto tempo você está trabalhando? Poxa, estou trabalhando 12, 14 horas por dia. Você faz exercício físico? Você tem algum trabalho voluntário que você faz numa ONG e tal? Você vai em alguma igreja, alguma religião? Como é que é a sua alimentação? Então, o que ele está dizendo para nós, né? Que a sua vida, o equilíbrio, não é um item. Você tem que ter todos. E sim a organização de vários. Então, poxa, eu vou na igreja. Lá eu aprendo alguma coisa, eu vou na minha religião, eu aprendo princípios. Poxa, tem uma regularidade no meu exercício. Poxa, eu como alimentos saudáveis. Então, o ser humano, essa energia que a gente tem, e não é energia metafísica, mais uma vez, ela é composta por isso. Ô Sander, vai um dia, eu sei que você faz isso, mas vai numa instituição. Vai num lar do idoso. Vou mais longe. Você quer visitar um local que te faz refletir muito sobre você mesmo, sobre o mundo, sobre as pessoas? Visite o Hospital de Amor em Barretos. Perfeito. Permita-me, com todo respeito, né? Exatamente. Mas visite lá. Eu tive alguém da minha família que passou por um desafio e que, graças a Deus, está curada. Mas eu visitei muito lá e vi muito aquele trabalho de perto. E me fez reavaliar muitas coisas da minha própria vida. É o que eu falo para você. Ser sábio é avaliar, é analisar, é assistir, né? Eu penso assim, né? Nós como seres humanos, todos nós temos os nossos princípios, os nossos valores, né? Tem o valor pessoal, o princípio pessoal de cada um. Eu acho que cada um é o que fala, vamos partir da religião, enfim. E tem aquele que você divide com o comunitário, né? Então, acho que tem valores que são imutáveis até na sociedade, né? Para que a sociedade tenha um equilíbrio e viva bem. E isso não tem. Mas o que eu falo? Nós não podemos perder, independente da tua crença, aquilo que te traz esse equilíbrio. Então, o Gladson, ele tem a religião dele, eu tenho a minha, você tem a tua. Isso nos traz um conforto e um equilíbrio que muitas vezes nos dá força para desafios profissionais, para desafios pessoais, para desafios do nosso dia a dia. Eu acho assim, outra preocupação, né? A geração de hoje é uma geração que deixou de acreditar, né? Eu penso assim, uma pessoa
que não tem fé, esse é um ponto de vista meu, né? Uma pessoa que não tem fé, eu respeito todos os pontos de vista, mas esse é meu. Uma pessoa que não tem fé é uma pessoa sem esperança. É uma pessoa completamente sem esperança. Então, em tudo que eu vou fazer, tudo aquilo que eu vou executar, tanto na minha vida profissional, eu tenho que ter uma fé. Eu tenho que colocar fé naquilo que eu estou fazendo, né? Acreditar, né? Acreditar. E aí eu não estou falando nem na questão espiritual, né? Mas eu estou falando se você na questão faz de crença. Se faz algo, você tem que acreditar que aquilo vai dar certo, que aquilo vai se transformar no resultado que você espera. Se você não faz, se você é uma pessoa sem fé, você é uma pessoa que realmente desiste no começo, uma pessoa sem esperança, uma pessoa... E é triste ver uma pessoa que não tem esperança, que já perdeu toda a esperança, né? Eu vi escrito em algum local, alguma vez, me desculpe o autor, mas eu não lembro, dizendo o seguinte, que o conhecimento, a técnica, a ciência, você adquire aqui, no mundo, na convivência, né, nos livros, e que isso é muito bom. Mas que a sabedoria a gente adquire tendo um relacionamento com o sobrenatural. Sim. Com o alto, né? E vou um pouquinho mais longe, que a inteligência, o conhecimento humano, sem a sabedoria se torna loucura. E se você parar para analisar, parece forte isso. Sim. Mas é uma realidade. Prova disso é tantos homens talentosos, inteligentes, que estão usando o conhecimento e o poder que têm para o mal. Aí está acontecendo a aplicação da sabedoria? Não. Porque está o quê? Ceifando vidas, está gerando problema social, entendeu? A troco do quê? Do seu ego? Da sua forma particular de pensar? O conhecimento né? Então, o conhecimento sem sabedoria pode ser um desastre. Desastre, loucura. Um desastre completo, né? Porque é isso que vai te guiar, né? Sabedoria, ela pode te mostrar o que realmente faz sentido ou não, uma coisa que vai dar certo ou não. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas se você não souber aplicar aquilo, eu acho que... Então, quem sou eu, né? Tem gente muito mais estudada do que eu. Não, nós estamos aqui num... É um diálogo, né? É um bom papo de amigo. Mas assim, no meu... Mas que nos faz refletir. Na minha postura, na minha vida, na minha crença, né? Eu sempre coloco aí essa fé muito na frente, né? Tudo que eu vou fazer. E uma coisa que a gente precisa ter na vida, né? Uma coisa que você falou, gratidão no começo. Eu acho que a gente jamais pode deixar de ter gratidão por aqueles que participaram da nossa vida, nos ajudou, mas também, acima de tudo, eu acho que a gente não pode deixar de sermos autênticos que somos. Tanto fora do nosso trabalho, como dentro do nosso trabalho, como nos relacionamentos com amigos, como na igreja que a gente participa. A gente tem que ser a mesma pessoa, né? Eu acredito muito nisso. Tem pessoas, eu brinco que tem pessoas que são camaleões, né? No ambiente que ele tá, ele se reveste de uma coisa. No outro ambiente que ele tá, ele é outra coisa. Nossa, isso acontece demais. Isso não se sustenta, isso não pode existir dentro... Não é uma situação de realidade, né? Não é. E eu acho que a fé, a religião, os princípios, cada um com o seu, isso te dá essa base, né? De você ser essa pessoa autêntica, né? Em qualquer lugar que você está, em qualquer ambiente que você está, seja no trabalho, seja na tua vida pessoal, seja nos seus relacionamentos com amigos, no barzinho que você sai, entendeu? Porque tem gente que vai é complicado, tem gente que sai com os amigos, age de um jeito, aí daqui a pouco tá dentro da igreja, age de outro, tá no trabalho, age de outro, né? Pô, não, você é uma pessoa única, né? Você é um ser único. E o que você faz, ou o que você prega, ou que o seu testemunho de vida tem que ser igual em todos os lugares, né? Eu acredito muito nisso. Eu acho que isso que modifica as pessoas. Eu uso muito um termo, e aí a gente vai por... as palavras comovem, os testemunhos arrastam, né? Então, é muito melhor você ser uma pessoa que aonde você tá, você mostra quem você é, você dê testemunho da tua vida, do que ser uma pessoa só de discurso, né? E de discurso a gente tá muito cheio, né, Gonçalo? Vamos falar a verdade. Olha, evangelizar a todo tempo, se necessário, fale.
Né? É verdade. É isso, né? Olha, pessoal, o nosso papo foi bom demais. Pena que o senhor André já está ali falando do tempo, ó. 10 minutos, André? Ou já passou esses 10 minutos? 10 minutos atrás. Há 10 minutos atrás ele ergueu o dedo. Se a gente pudesse ficar batendo um papo aqui, porque é muito bom. Pessoal, sempre que tem oportunidade de encontrar com eles e conversar com eles, é sempre um grande aprendizado. Permita-me dizer, Tiago e Gledson, hoje vocês estão vendo ele aqui, ele com história, contando a história, a vivência, experiência deles, mas eles enfrentaram, e eu sou testemunha, grandes desafios para chegarem na maturidade que chegaram e continuam evoluindo, buscando essa evolução. Então, assim, são pessoas que Deus separou e preparou para colocar no local certo e que pagaram um preço para isso. Não foi de graça. Fizeram o seu trabalho, fizeram, receberam para isso, receberam, mas no seu próprio eu pagaram o preço para chegar onde chegaram. Então, Deus não erra. Vocês estão no local certo, fazendo a coisa certa, porque são bem intencionados, porque se preocupam com o ser humano acima de tudo, se preocupam com o bem comum, né? Entenderam bem o que é o cooperativismo, o que é o ato de cooperar, mesmo recebendo a inovação não como uma ameaça, mas como uma somatória. Uma oportunidade, né? Absorvendo isso e compartilhando com qualquer um que quiser aprender de forma limpa, digna e democrática. Perfeito, eu acho, Sandro, que essa é a visão que eu tenho, e quem assistiu e conheceu um pouquinho da história de vocês, porque nós demos a oportunidade de vocês hoje falar um pouquinho da história de vocês. É um pouquinho, viu, pessoal? Eles têm muita história. Eu até digo para você que não conhece o Gledson, você que não conhece o Tiago, bate um papo com eles. O Gledson, eu vou ser sincero, o Gledson, permito dizer, o Gledson, ele tem esse jeitão mais contido, mas você chega nele para conversar, você vê que é só o jeito dele, a afeição dele. Contido? Gente boa demais. Você está sendo muito bonzinho. O Tiagão, ele fala mais, né? É mais expansivo, mas se tiver oportunidade, vai conversar com ele. Vamos fazer. Tá? Talvez acho que eu me transformo na hora de estar numa entrevista ou algo assim. Mas se você pegar o Gledson no dia a dia, nós sentamos, a bancada dele, dividimos. O Gledson no dia a dia não tem nada de recolhido, assim, não. Não, talvez ele é contido, principalmente numa exposição pública, na sua manifestação. Eu já vi o Gledson por várias vezes. Depois, fora do ar, eu vou te contar umas do Gledson, que a gente não pode pôr em público aqui, que vai ficar chato isso, né? Vai estragar a entrevista. Brincadeiras à parte. Eu acho assim... O Gledson é um grande parceiro, é um cara também que a gente se conhece há um bom tempo. Posso dizer uma coisa para a audiência de vocês? Vocês me permitem? Claro. Eu vou falar. Só para você ter uma ideia, o Tiago tem uma ótica de fé, cristão. O Gledson também tem a sua ótica de fé e é cristão. Só que cada um tem sua ótica de fé e eles convivem harmoniosamente de uma forma muito feliz, cara. Então, não tem... Olha o exemplo deles. Professa uma fé e o outro professa outra fé. Mas a base da nossa fé é a mesma. É a mesma. Então, gente, é isso que nós temos que aprender, né? A cooperação e o respeito até nisso. E se fosse a base de outra fé, de outra pessoa com outra que não seja Cristo, tem problema nenhum. Nós iríamos... Porque a gente acredita que a gente pode... O importante é crer no sobrenatural, no sagrado. Eu acredito que a gente pode fazer a diferença desde que na nossa unidade nós nos respeitemos. Eu acho que esse é o ponto de partida, respeito, né? Eu e o Gledson, por exemplo, nós somos... Quantos anos você está na Credicitos? 21. 21 anos que eu e ele convivemos, né? Trabalhamos muito perto, depois ele foi para um canto, eu fui para agora nós estamos trabalhando junto na mesma diretoria e somos parceiros e amigos. Por quê? Porque nós acreditamos a gente divide muito projeto, eu levo para ele compra o projeto, ele traz para mim, eu compro o projeto, a gente toca, por exemplo, esse hub aqui é uma parceria. Entendeu? Então, eu acho assim, a gente vive isso no dia a dia e ele tem as ideias dele, eu tenho a minha, às vezes a gente conta uma coisa, mas a gente tenta viver essa unidade nessa parceria, sabe? Mas o que nos une? A nossa fé, o que nós acreditamos, que além de tudo, além de ser o cooperativismo, né? Porque da mesma forma que ele brilha os olhos no cooperativismo, eu também brilho, porque eu sou filho do cooperativismo, a minha vida foi toda pautada em cima do cooperativismo,
Mas nós temos a mesma fé, né? A fé que nos une. E a gente tem os mesmos valores, as mesmas crenças. E a gente acredita que com isso a gente consegue colaborar e fazer algo diferente. Muito bem, Gledson. Então nós vamos para as nossas considerações finais. Obrigado, Thiago. Palavras sábias. Aliás, tudo que nós ouvimos, assistimos hoje aqui é de muita sabedoria e de muito respeito. Olha, Thiago, sempre é muito bom falar com vocês. Eu sempre aprendo muito. Eu fico aqui entrevistando vocês, né? Entrevistando nada, eu fico aprendendo com vocês aqui. Tá. Né? Então, Gledson, se vocês quiserem falar alguma coisa que eu não tenha lembrado, vocês fiquem à vontade. Não, eu viu? falei as considerações finais agora com o Gledson também. Não, é só que eu agradeço você, Sander, como sempre. Você é uma pessoa que tem você traz uma paz muito grande. Amém. Isso tá virando mosca branca também, viu? Amém. A gente procura fazer desse programa de entrevistas, desse podcast, não trazer nosso entrevistado aqui para espetar ele, não. Poxa, se vocês foram convidados para estar aqui, são pessoas que a gente tem estima, que a gente tem consideração, que a gente sabe que é de qualidade e precisa e temos a obrigação de dar visibilidade. Eu, como jornalista, veículo de comunicação, NP Mídias, emissoras de rádio, dar a vocês uma visibilidade para que outras pessoas se espelhem na experiência de vocês. Então é isso que é legal. E vocês estão aptos a compartilhar isso. Desculpa, Gledson, eu cortei seu raciocínio. O que eu falo assim, ó, a gente não precisa de atalhos. O ser humano hoje ele quer atalhos. Quer atalhos para um emprego, quer atalhos para uma faculdade, quer atalhos para um inglês, quero falar inglês, mas eu quero falar em 3 meses. Não é assim que funciona. Respeite o tempo, né? E seja íntegro, seja real, seja verdadeiro, seja honesto. E que tenho certeza que Deus vai abrir portas e caminhos para você. É muito simples. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É só esse, o maior dos mandamentos. E que exemplo de cooperação, né? E que exemplo de cooperação. Inclusive os 12 discípulos, cada um tinha uma forma de pensar. Então, o que o Thiago falou, unidade não é uniformidade. E sem falar que Cristo pegou 12 chucros, né? 12 cabeças de... E vamos fez de homens de referência. E vamos mais longe, né? Deus é tão poderoso que por si só ele poderia fazer tudo acontecer à sua vontade. Mas ele prefere contou contar com a nossa participação. Ó, eu só queria fazer um pedido, né? Claro, Thiago. Para aproveitar que tá ao vivo, que pelo menos a minha esposa e minhas 2 filhas curtam, né? Pelo menos umas 3 curtidas, né? Pede pra Richelle também curtir, o Pedro, né? Que são as nosso porto seguro. Não. Né? Pelo menos pra gente ter umas 3 curtidas aí no coisa, e Sander, né? eu queria também agradecer muito, não só a minha família, que é tudo para mim, mas agradecer a equipe do Instituto Credit Citrus, que hoje a gente tem 7 pessoas lá na Matriz, em Bebedouro, e temos mais 6, uma em cada regional, cuidando das atividades do Instituto. São pérolas. São pérolas e que todos, eu digo o seguinte, hoje não é mais nem parceria, cumplicidade. Legal. Cumplicidade. A gente fala de agradecer, né? Eu também não posso... o Gledson bem lembrado, né? O Mike, meu braço direito, meu braço esquerdo. Hoje ele está viajando, está lá para Penápolis, vai trabalhar no circuito lá e é um cara incansável. Eu tenho muita gratidão por ele, porque muitos desses eventos que estão acontecendo aí, é ele que está à frente, né? A gente está junto, mas ele tem essa pegada, ele é um cara sensacional, pai da Juju, marido da Lívia, e para coincidência, né, meu vizinho, né? Vizinho, e temos as 2 meninas que e as minhas meninas, né? A Bruna falou que ia ficar aqui, não ficou, mas a Bruna, a Isa, né, que entraram recentemente agora, que tá fazendo parte da equipe, eles são quem faz acontecer, né? A moçada que deixa a bola quicando, né? Então a gente só aproveita e chuta ela, né? Mas é quem faz realmente o dia a dia da inovação acontecer, né? O Mike, a Isa, a Bruna e o pessoal do Instituto, né? Parceiraço. Nós a minha maior felicidade, Sander, quando alguém elogia o trabalho deles. Eu fico 1000 vezes mais feliz quando alguém pronuncia alguma coisa de bom que eu fiz. Mas quando fala deles, é como se estivesse falando do meu filho. É porque, querendo ou não, né?
estão ali debaixo da sua tutela, né? Sim, Vamos sim. dizer, da tutela de vocês. Então, você acaba tendo que um sentimento meio que, não só profissional, mas paternal para com a sua equipe. Total. Cuidar dessa equipe. Né? Por isso que eles trabalham felizes. E o meu trabalham, né, confortáveis. E o meu sonho, de verdade, é que um dia eles sejam muito mais capazes do que eu, a ponto de me substituir e, assim, olha, fazer um trabalho centenas de vezes, milhares de vezes melhor. Não, mas hoje eu falo isso aqui ao vivo, né? E hoje, Mike... até falar isso é perigoso, né? Daqui a pouco eles falam, não preciso mais de você, né? Mas o Mike toca assim, com o conhecimento que ele tem, com o skill que ele recebeu agora, ele toca tranquilamente a área de inovação, né? É uma pessoa capacitada. Vocês passaram a vida toda de vocês, e comigo também não foi diferente, abrindo portas e gerando oportunidades para outras pessoas, boas pessoas, às vezes até pessoas que eram pedras brutas e que vocês, com todo o talento que vocês têm, foram lapidando essas pedras, né? E comigo também não foi diferente. Vocês compartilharam conhecimentos e oportunidades, mas eu vou fazer uma pergunta. Tá faltando emprego e trabalho para você? Não. Para você, Thiago? Não. Para mim também não. Então quem planta, colhe. Mas eu falo... Simples assim. E nós tivemos, né, Thiago, a honra... A honra. De ter convivido com pessoas como, por exemplo, o seu Leopoldo, o seu Matsucita, que nos trouxeram, assim, a base do nosso comportamento, são eles. Deixaram... Aliás, o nosso respeito deixaram um legado, a esses homens que, né, já não estão no nosso convívio. Seu Walter, seu Raul. Assim, eu sou dessa geração. Grandes... Peraí, seu André. Peraí, agora que o papo tá ficando bom. Agora não. Mas, ó... Lembrando aí, falei, Mike, não esquece também de dar um curtir lá, Mike. Ó, o negócio é o seguinte. Pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, acho que vai dar umas 10 curtidas. Vou fazer uma aí, proposta democrática para a equipe de vocês. Dá um like. Se a equipe do Gledson e do Thiago não curtir, segunda-feira tá todo mundo na rua. Não, vou pedir um outro diálogo com o Sandro aqui só para desfalar tudo que eu falei. Ai, meu Deus do céu. Olha, gente, que papo maravilhoso. Tiagão, muito obrigado. Um abraço a você, a Cláudia e as suas filhas. Que você continue sendo essa bênção. Continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu trabalho em todos os sentidos. E olha, é um prazer sempre falar e aprender contigo. Eu tive o prazer, pessoal, eu vou falar aqui, não vou esconder, eu tive o prazer de ser gerido pelo Thiago. Então, eu tenho muita admiração por ele. Por isso que eu digo que foi um dos melhores, e é um dos melhores gestores de pessoas e processos. É que você é muito bom, né? Eu vou falar, não, André, Thiago, você tem muita paciência comigo, Thiago. Eu quero que você grave um dia o Sander dando um barraco. Eu nunca vi. Você gritando. Às vezes eu fico bravo lá em casa. Não, nunca vi. Acontece isso? Então tá bom. Beleza. Porque André, sempre essa voz calma, essa voz não sei o quê. Eu tô achando que ele veio fazendo um barraco. Eu já vi ele com umas bermudinhas apertadas fazendo caminhada lá no lago. Não, André, eu não. Eu vi. Não, ontem ele me passa um trote, né, pelo telefone. Trote. Um trote. Puta, olha, não, trote. É coisa antiga. No WhatsApp, falando tudo fanhoso. Falando, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo aí? Eu fiquei bravo, hein? Ó, ele assida, rapaz. Não, eu queria... então. Eu queria até me solidarizar com a dona Cida, mãe do Gledson. Dona Cida, mãe do Gledson. Porque o Gledson não vale nada, né? E você vê os trotes que ele passa na mãe. Eu vou falar trote, porque ele falou os trotes, as pegadinhas que ele faz com a mãe dele. Olha, cara, ele e o irmão. Olha, mas que essa dona Cida só. É um amor de pessoa. Mas, ó, pra você ver, amor de filho, né? Eles estão tudo junto, sempre brincando, brincadeiras à parte, né? Mas você mija de rir. Um dia você pede pra gente contar. Olha, você vê o Gledson tão contido, né? Tão cuidadoso. Por isso que eu falo, nós precisamos fora aqui do microfone conversar. Gledson, meu irmão, Sandro, obrigado você, que Deus continue abençoando a sua família, sua linda família, né? Seus pais, os seus irmãos, sua esposa, seu filho, né? Continue abençoando o seu trabalho, toda a sua equipe. Vocês são preciosos. Que tenhamos mais Gledsons, que tenhamos mais Thiagos, que tenhamos mais Andrés, que tenhamos mais Sanders, mais equipes, né? Boas assim, mais Netos, mais Brunas, assim.
nós tenhamos mais pessoas assim, para que a gente possa criar um ecossistema Perfeito. né, do bem. E um agradecimento especial também à NP Mídia, que é residente do Novo Lab, montou esse estúdio aqui, maravilhoso. Vocês precisam conhecer, eles têm um estúdio aqui de chroma key. Eu ainda não gravei lá não, mas nós vamos gravar. Cara, eu não gosto, eu falar pra vocês, não perde nada pra estúdios aí grandes, entendeu? O estúdio é sensacional. Vocês têm que vir conhecer tanto o estúdio de podcast quanto o estúdio de chroma key. Tá aqui no nosso hub. Em Ribeirão, eu acho difícil ter um local com essa estrutura de audiovisual. Técnica e qualidade de trabalho deles. Sem dúvida, sem dúvida. Eu sou grato ao Neto, à sua equipe, porque ele nos procurou e fez essa proposta de parceria, né? Olha, nós temos a estrutura técnica. O Netão, nosso amigo há trocentos anos. Não vou falar muito não, para o pessoal não saber que eu falei que eu tenho só 52 anos. Né? O Neto é mais velho que eu. Né? Tô brincando, Netão. E a gente se falou e se entendeu e nós fizemos essa parceria. Nós com o talento da comunicação, ele com a estrutura. E tem dado certo, graças a Deus, né? E vai dar muito mais, viu? Amém. E a tendência desse projeto é crescer e irmos colaborando cada vez mais com todas as pessoas que estiverem nos assistindo, nos acompanhando. É isso. Eu digo para o André, já vou encerrar, viu, André? Equipe que trabalha no estúdio. Nós estamos aqui em 4, 5 pessoas. Esse modelo de apresentador que trabalhava estressado, nervoso, dando bronca em todo mundo, ele deixava a equipe down. Não. Você tem que chegar na paz, boa. Já explicou como é que tem que fazer. Você viu, deu tudo certo. As pessoas trabalham felizes, trabalham animadas, né? Valorizadas. É assim que a coisa funciona. E mesmo o comunicador, né? O André é meu cunhado, diretor do programa, me enche o saco pra caramba, mas é de boa. Porque se ficar assim, pegando muito no pé do apresentador, ele não entra feliz no ar. Eu vi muito isso em ambiente de emissoras por aí, que o camarada não entrava feliz no ar. E isso não é comunicação. E ainda mais uma comunicação espontânea, assim, verdadeira. E fica hipócrita. Aí fica hipócrita. Nós não podemos mentir para a nossa audiência. Não, mudou, não é, Gladys? Mudou esse tipo de comunicação. Mudou. Pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus. E eu digo sempre para minha audiência. Pode falar, Tiagão. Não. Gladson. Beleza? Só obrigado. Pessoal que nos assistiu até agora, nos acompanhou, muito obrigado. Que você tenha dias felizes, dias com muita saúde. Faça uma reflexão do seu viver, né? De repente, a gente precisa aprender mais sobre cooperação, sobre paciência, sobre resiliência, né? E está aqui esse modelo de compartilhamento de informação, de vivência e de inovação para quem quiser vir visitar, tá certo? André, obrigado. Gabriel, muito obrigado. Bruna, obrigado, viu? Você foi espetacular. Você também, Jefferson, Netão, equipe MP Mídia, muito obrigado. Eu sempre digo ao final de todos os nossos programas, cuide-se e continue cuidando de quem você ama, tá bom? Um abraço e até a próxima. Fiquem com Deus.